Bom, gente, então agora nós vamos resolver um exercício muito clássico e bem legal sobre a nossa FAMERP, que caiu em 2017. E não se esqueçam, a FAMERP ela é feita pela VUNESP, não é? E várias instituições também utilizam a VUNESP, né, gente? A FAMEMA, a segunda fase da Unifesp, a própria Unesp e entre outras, tá? Então, a ideia que está por trás desse exercício, ela vai se repetir nos vestibulares feitos pela VUNESP, ok? Então, tenha muita atenção. Esse exercício vai explorar na gente a ideia de campo elétrico, gente. Mas você tem que tomar cuidado, pois quando falamos em campo elétrico na eletricidade, você tem campo elétrico de carga positiva e também de carga negativa, não é? E você não pode esquecer que campo elétrico de carga positiva, o campo é de afastamento, é de saída, não é? E se você tem, por exemplo, uma carga negativa, o campo é de chegada, não é não? O campo está convergindo até um único ponto. Então guarda isso. Campo elétrico de carga positivo sai e de carga negativa chega em relação ao campo elétrico. Beleza? Bom, olha o que o exercício nos fala. 4 cargas elétricas, vou mostrar o desenho bem legal para vocês, ok? 4 cargas elétricas pontiformes, ou seja, sem dimensão alguma, Q1, Q2, Q3 e Q4, estão fixas nos vértices de um quadrado. Olha só! Para tudo, gente boa. Se ele falou que está presente no vértice de um quadrado, eu posso informar então que esta medida será igual a esta medida, que será igual a esta medida, que também será igual a esta medida. Nós temos um quadrado. Cada distância vale metade no caso da diagonal desse quadrado. Perfeito, gente? Cuidado, tá? Ao falar quadrado, medidas iguais. Ele continua dizendo assim: de modo que o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2, que é igual ao módulo de Q3, que também é igual ao módulo de Q4. Então as cargas apresentam o mesmo módulo, ok? O mesmo valor absoluto. As posições das cargas e seus respectivos sinais estão indicados na lousa. 2 cargas positivas, a Q1 e Q2, e Q3 e Q4 negativas. Agora olha que informação importante. Se Ezão for o módulo do campo elétrico no ponto P, no centro do quadrado, devido à carga Q1, então para aí. O que ele falou para a gente? Que o campo elétrico da carga Q1 no ponto P, aqui no meio, vale Ezão, tudo bem? E maiúsculo. Gente, vamos colocar a orientação vetorial do campo? A priori, o que eu posso dizer, gente? Eu posso dizer o seguinte, que, tá vendo a carga 1? Qual é o sinal dela? É positiva. Então, nela estão saindo linhas de campo, ok? E neste ponto aqui, você tem um vetor de saída. Então, aqui eu tenho um vetor que está apontando para baixo, que eu vou dizer que ele vale quanto, gente? Ele vale E. Não é isso que o exercício me falou? O campo elétrico da carga 1 no ponto P vale E. E neste caso, por ser positivo, o campo é de saída. Legal? Agora ele continua dizendo assim para a gente. Qual será o campo elétrico resultante no ponto P devido à presença das outras cargas? Gente boa, olha só. Vamos fazer a mesma ideia? Olha só. Se eu pegar a carga Q2, qual é o sinal dela? Positiva. Como é que é o campo elétrico de carga positiva mesmo? De saída, não é? Então a carga 2... lá no ponto P, você vai ter um vetor de saída e como a carga é a mesma e a distância é a mesma, eu vou dizer que esse cara aqui tem o valor E. Lembra como é que você faz para calcular o campo elétrico, gente? Campo elétrico vetorial, ele é o quê? Uma constante eletrostática, o valor da carga pela distância quadrática. Então, olha só. Se a carga é a mesma e a distância é a mesma, é porque o campo elétrico em módulo é o mesmo. Por isso que eu coloquei que esse cara vale E e esse também vale E. Distâncias iguais e cargas iguais. Legal, né? Bem, se você for fazer agora da carga 3, só tem um detalhe, gente. Qual é o sinal dela? Negativo. Então o campo elétrico está como? Chegando, não é?
Então, se eu for representar o campo elétrico na carga negativa, está chegando a toda hora linhas de campo. Só que naquele ponto P, você tem um vetor que está chegando nele. Por isso que eu vou representar uma seta para cá, que também vai ter o mesmo valor E, não é isso? Né? Porque o valor da carga e a distância são iguais. A ideia é a orientação desse campo. Ora sai e ora chega. E agora, no 4, na carga 4, você vai ter a mesma relação, não é? Como é que é o campo elétrico de carga negativa? De chegada. Então, lá no ponto P, você vai ter um vetor que está chegando na carga 4. Então, mesmo valor de carga, mesmo valor de distância. Então, na verdade, nós temos uma estrutura dessa, não é? Ele quer que você fale quanto vale o campo resultante numa condição dessa, gente. Ora, quando você tiver dois vetores e eles apresentarem 90 graus entre eles, como é que você faz para encontrar a resultante? No caráter vetorial você aplica o método do paralelogramo, não é? Ó, paralelas, paralelas, e você vai ter esta orientação aqui, ó. Então, este é o meu campo resultante. E qual é o valor dele? Gente, Teorema de Pitágoras, não é? No caráter vetorial. Então, como é que eu posso resolver? Só para provar, né? Você já sabe a resposta, mas eu vou dizer que o campo elétrico resultante ao quadrado, ele vai ser o quê? Este valor ao quadrado somado com esse valor. E quem é esse aqui? 2e, ok? Você vai ter, ó, 2e ao quadrado somado com quem? Com 2e ao quadrado. Então, você tem 2e ao quadrado. Teremos, então, que o nosso campo resultante será o que, gente? Vai? 4e quadrado mais 4e quadrado. Então, só para poder provar para vocês, tá? Você já deveria saber no momento desse. Então, você vai ter que esse campo vai dar o quê? Vamos um pouquinho mais rápido, né? Você vai ter 8, né? Ó, vou extrair raiz quadrada de 8e quadrado, chegando numa resposta final de 2e raiz de 2. Gente, já era de se esperar, não é? A diagonal de um quadrado não é lado raiz de 2. Quanto vale cada lado? 2e e 2e. Minha resposta, lado raiz de 2. Só fiz isso para poder comprovar para você. Legal? Alternativa correta, alternativa D. Legal, né?